Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou enfermeira obstetra, coach e mentora de mulheres e casais que querem manifestar a sua tão desejada gravidez e terem uma gravidez saudável, sem complicações. Este podcast é para mulheres e homens que querem conectar profundamente com a alma do seu bebê, criar um cordão umbilical energético com ele e que estão abertos a criar toda a transformação pessoal para se prepararem para receber o seu bebê. Sabem que manifestar a sua gravidez resulta de um alinhamento interno entre a sua mente, pensamentos, o coração, emoções e o seu corpo, permitindo ampliar a visão da fertilidade. É também para todas as pessoas que amam a área da fertilidade e que querem manifestar o seu negócio de alma nesta área sagrada e serem protetores e guardiãos da maternidade e da paternidade conscientes, mudando o mundo, um bebê e uma família de cada vez. Em cada episódio eu vou partilhar os meus conhecimentos, reflexões, histórias e aprendizagens em conexão genuína com a minha alma. Eu vou trazer-te convidados especiais que vão ajudar-te a ir mais fundo na tua transformação e a manifestar todos os teus sonhos na área da fertilidade. Com este podcast, nunca mais te vais sentir sozinha e sozinho no teu caminho. Vais estar guiado e em suporte, reduzir a ansiedade e o medo e receber todos os passos, técnicas e ferramentas para chegares à tua tão desejada gravidez. Seguimos juntas? Olá, bem-vindas e bem-vindos. Este é o episódio 4 da temporada 1, que eu designei de conectar com a energia de Isis, desbloquear a fertilidade. E hoje o tema do episódio é sobre as alterações físicas femininas e masculinas são de origem emocional. Não sei se estás curioso, mas eu acredito que este tema também vai trazer muita clareza. Então, com este episódio, eu vou guiar-te a refletir sobre a importância das tuas emoções no desenvolvimento dos problemas físicos de saúde que são diagnosticados e que podem desafiar a fertilidade. Vou também identificar as principais alterações físicas que podem adiar a tua gravidez e descobrir as mensagens por detrás dessas alterações. Vou dar alguns exemplos. Depois deste episódio, tu vais ter muito mais clareza sobre o que fazer para seres magnética e magnético para a alma do teu bebê. Curioso? Então, muito bem-vindos, mas antes de começarmos eu quero mesmo lembrar que estão a decorrer as inscrições no portal de Isis. Já estão prontas para entrar no portal e descobrir o caminho para a gravidez de tantas mulheres casais. E que alegria ir guiar-vos a dar mais este passo para o vosso sonho de serem pais, mas não é só uma questão de ter uma gravidez, é ter uma gravidez saudável e para transformarem também a vossa vida e estarem mais alinhados com os pais que querem ser e assim cumprirem o grande propósito dos desafios da fertilidade, que é evoluir à vossa versão mais elevada. Eu acho que isto é mesmo muito importante. Para quem ainda não sabe, este portal consiste numa aula online gratuita no meu canal do YouTube, que requer de qualquer forma uma inscrição para ficar registado e para te poder depois enviar o acesso a esta aula única. Vai decorrer no dia 10 de agosto, está quase a chegar, 10 de agosto às 18 horas. E as inscrições terminam a 9 de agosto. Registra aí bem, as inscrições terminam a 9 de agosto. Se ainda não te inscreveste, faz uma pausa aqui no podcast, põe aqui pausa e corre já para o link que está na minha bio, onde encontras esse tal link para entrar no portal gratuitamente. Se já estás dentro do portal, se já te inscreveste,
Bem-vinda, bem-vindo, és mesmo muito bem-vindo neste portal, nesta aula muito única sobre Descobre o caminho para a tua gravidez. E agora sim, vamos começar a entrar neste tema do podcast. E quero perceber se estás pronta, se estás pronta a entrar e também se estás pronta e pronto, porque eu vou desafiar-te. Eu vou desafiar-te a abrir a tua mente, pois o teu coração, ele já vai saber se isto é verdade, não é? Ele vai saber esta verdade, porque nós já sabemos todos isto, não é? Isto já está em nós, tudo aquilo que eu vou explorar. Isto é tudo super fidedigno, é super científico, não é muito divulgado ainda pela medicina convencional, porque está mais ocupada a fazer o seu trabalho mais na descoberta das doenças e no tratamento médico, mas a verdade é que isto é mesmo super científico, já há vários e vários profissionais de saúde, como eu, que relembro que sou enfermeira obstetra e também acrescentei todas as várias valências de terapias. Lá está, Theta Healing, Mindfulness, parentalidade consciente, coaching, programação neurolinguística e olhem, eu até já nem sei, porque vou fazendo e realmente cada uma que vou fazendo vai completando e vai trazendo mais e mais conhecimento e possibilidade de vos trazer mais clareza e também para o meu caminho, porque este é também o meu caminho, sem dúvida nenhuma, o caminho de cumprir o meu plano de evolução. Então, vamos lá, vamos falar sobre aqueles tais 3 pontos. O primeiro ponto é refletir sobre a importância das emoções no desenvolvimento dos problemas físicos de saúde que são diagnosticados e que podem desafiar a fertilidade. Também quero lembrar que medicamente existe mesmo a infertilidade é uma doença, não é? Ela é uma doença, ela está avaliada como uma doença, então vamos colocar aqui o desafio de engravidar, não é? Os desafios da fertilidade, como também um problema físico, não é? Um problema físico de saúde. Um problema de saúde, seja físico, já seja físico ou não, no fundo não deixa de ser um problema físico, não é? É um problema físico, porque há qualquer coisa aqui no encontro entre o óvulo e o espermatozoide, portanto vamos assumir que a infertilidade, não é? Os desafios na fertilidade já fazem parte aqui destes problemas físicos. E para além do próprio desafio da fertilidade, muitas vezes temos aqui outros problemas de saúde que estão aqui conjuntamente com um dos problemas de saúde já, que é o da fertilidade. E eu quero começar com uma frase, é uma frase que está no livro, no meu livro Sonho de Ser Mãe, que já distribuí quase 400 ou 500 exemplares por todo o país e não só, e pelo mundo. Estou muito feliz porque este livro é aquela base, é onde tudo começa e aliás este tema também tem então, há um capítulo do livro que corresponde à dica 5 e que aborda mesmo este tema e que tem todo este resumo. Mas então, começando por esta frase que abre o capítulo do livro, que é: as tuas células conhecem todos os teus pensamentos e sentimentos. Né? Então, esta frase diz muito e realmente é isso mesmo. Tudo o que nos acontece, o que nós pensamos sobre o que nos acontece, o que sentimos, tem impacto no corpo. Como eu também já te expliquei no segundo episódio do podcast, se precisares vai lá rever porque ele vai te trazer ainda mais clareza, não é? Quando tu vires este episódio e se a seguir fores voltar a repetir o segundo episódio ou ouvires pela primeira vez, vais ver que ainda vai fazer mais sentido esta informação, tudo se vai começar a encaixar e tudo é muito, muito científico, completamente científico. Então, a verdade é que o nosso corpo, ele é um portal,
Ele é um portal através do qual nós estamos sempre a receber informação, não é? O nosso corpo, ele recebe informação e esse é o portal para essa informação. E no corpo estão manifestadas todas as experiências que tu viveste, que eu vivi, que todos nós vivemos, todas as crenças, todas aquelas coisas em que nós começamos a acreditar como verdades absolutas, e isso pode ser bom e pode não ser tão bom, dependendo desse grupo de crenças, todas as emoções que já experimentaste ou não experimentaste, todos os fluxos energéticos, está tudo manifestado no corpo, não há nada que, é o corpo responde, não é? O corpo responde, ele é uma resposta de tudo o que está dentro de nós, não é? De tudo o que nós vamos vivendo. Então, por exemplo, quando vivemos uma situação em que nos sentimos desrespeitadas, humilhadas ou humilhados, gozadas, gozados, não é? Isto acontece muitas vezes já na infância, não é? Mas também acontece na relação com os nossos pais, na relação com familiares, com professores, não é? Com professores, principalmente há mais atrás, agora se calhar não tanto, mas ainda vai acontecendo, mas acontecia com bastante frequência. Por exemplo, na adolescência, nas relações, nas primeiras relações amorosas que vamos experimentando, muitas vezes nós sentimos isto, sentimos-nos desrespeitadas ou desrespeitados, humilhados, gozados. E quase, é assim, a maior parte de nós se calhar não aprendeu a expressar isso saudavelmente. Então, quando nós não expressamos saudavelmente coisas que aparentemente parecem tão simples, isso vai ficar registado fisicamente no nosso corpo e começa a criar as bases para as doenças, incluindo a fertilidade, que lembrando e relembrando é considerada uma doença. É uma doença física, não é? Porque as doenças, quando são diagnosticadas, são físicas e depois também tem as doenças, claro, psicológicas, psiquiátricas, emocionais, mas a infertilidade ela também está dentro da doença física. Então aqui é muito importante, tu podes estar a pensar, mas quer dizer, todos já fomos desrespeitados, humilhados de alguma forma, gozados, mas o que é que isso tem a ver agora com os meus desafios da fertilidade? Pois é, eu sei que parece que não tem nada a ver, porque só foi não sei o quê, isso eu nem valorizei aquilo que aconteceu. Pois é, mas muitas vezes é só uma forma de nós lidarmos com isso, não é? Do nosso consciente, do nosso ego, lidar com isso, que é ir acumulando, ir guardando e não realmente permitir sentir, porque nos dizem desde pequenos que nós não devemos sentir determinadas coisas, não é? Se estamos, imaginem, alguém, nós sentimos-nos desrespeitados ou humilhados e sentimos revolta, sentimos raiva e até queremos dizer, imagina quando éramos crianças, algum amigo nos humilhou ou nós nos sentimos humilhados por esse amigo e chegamos a casa e contamos aos nossos pais, eu não falo mais para aquele menino ou para aquela menina porque ela me humilhou, ela fez-me mal, ela disse-me isto ou disse-me aquilo. E muitas vezes nós pais, não é? Quem também é pai ou mãe ou vai conhecendo também estas histórias ou experienciou isso, no fundo os pais que é que muitas vezes nos dizem, não digas isso, se calhar não fez assim nada de mal, conversa com ele, não é? Automaticamente nesse momento, quando nós ouvimos essa resposta, nós sentimos-nos desvalorizados. Não é? E sentimos que aquilo que eu estou a dizer não está certo, não é certo. Isso por si só já é um pequeno pormenor de uma emoção, de algumas emoções que ficam bloqueadas no corpo, porque por um lado senti-me humilhada, por um lado foi isso, quando eu tentei expressar com um adulto que poderia ser o meu facilitador de libertar esta emoção, muitas vezes o adulto não tem competências, não se sente, não tem ferramentas mesmo para isso, porque também fizeram o mesmo com ele, porque tudo isto e os próprios desafios da fertilidade acaba por ser feridas de toda a nossa sociedade, feridas de toda a humanidade. No fundo, quando uma mulher, um casal tem uma infertilidade, no fundo
essa ferida, ela é comum a todos nós, ela toca-nos a todos, por isso é que é muito importante cada pessoa, cada mulher, cada casal conseguir libertar aquilo que é necessário para conseguir engravidar, porque todos nós ganhamos com isso, todos nós crescemos com isso, não é? Todos nós somos afetados pela cura dessa pessoa, não é? Dessa doença, digamos, não é? Dessa doença. Então é assim que vai acumulando, não é? Por isso é que é tão importante, não é, percebermos que as emoções, elas realmente, elas levam depois ao desenvolvimento de problemas físicos mesmo. É isto que é mesmo a importância das emoções no desenvolvimento de problemas físicos, não é? E eu posso te dar mais exemplos. Por exemplo, quando um bebê, não é? Um bebê chora, tendencialmente os pais tentam, não é, que ele pare de chorar, não é? Aquela sensação, ficarem aflitos, veem o bebê chorar, ficam aflitos e não querem que ele chore, então muitas vezes procuram todas as ferramentas para ele não chorar. E, por exemplo, muitas vezes aquilo que os pais fazem é não ir junto do bebê, para ele se habituar a não chorar, não é? Ou seja, para ele se habituar a não ter o adulto quando chora. Porque muitas vezes se diz, ele está dependente de ti, estás a ver, quando chegas aí, pegas ao colo, ele para de chorar, isso é manha, não é? Então, o bebê que vem com o mecanismo de defesa, de proteção, de dizer o que sente, de dizer as suas necessidades, de expressar completamente as suas necessidades de forma fácil e livre e sem preconceitos, vem com aquela natureza toda de expressão. Nós adultos começamos logo a atribuir significados ao choro, não é? E em vez de atribuirmos o significado, o meu bebê está a expressar uma necessidade e eu sou o adulto e sou eu que posso responder a essa necessidade, não é? Não existe mais ninguém que possa responder a essa necessidade, ou se sou eu que estou por ali. Então, se eu vou lá, me aproximo do bebê, no fundo falo com ele, a minha voz vai ser calmante, se converso com o bebê e mesmo assim ele não para de chorar, é porque ele precisa de mais qualquer coisa, de outra ação. E muitas vezes é pegar ao colo e ele acalma, ok, eu já respondi à necessidade do bebê, e isso não é errado. Mas há muitas partes da nossa sociedade, e felizmente eu acho cada vez menos, mas nem sei, porque a minha experiência com esta área da parentalidade é tão grande, tão grande, tão grande, para além da minha própria experiência como mãe, mas também na área da parentalidade no acompanhamento de todas as famílias no pós-parto, mas também acompanhamento de crianças na intervenção precoce das crianças do 0 aos 6 anos com desafios no seu desenvolvimento, não é? Eu acompanhei tantas famílias, tantos bebés, tanta gente e continuo a acompanhar que me continua a dizer que estas crenças continuam enraizadas, de dar um significado ao choro que não é o verdadeiro significado, e felizmente já existem vários pediatras, como por exemplo o Dr. Carlos Gonzalez, aqui a nossa Ana Torres, pediatria com emoção, já temos vários e vários profissionais também de saúde para além de mim, claro, porque sou eu que estou aqui, então no fundo sou suspeita, mas já há vários outros profissionais de saúde que nos demonstram que sim, que muitas vezes são os significados que, aliás, são sempre os significados que nós damos, por exemplo, ao choro, que vão fazer a diferença. Então, se este bebê depois, se um pai pensa, ou uma mãe, que se eu for lá e pegar ao colo, ele vai se habituar mal, vai ficar dependente de mim, eu não vou lá, o bebê vai acabar realmente por não chorar. Ele vai acabar por não chorar porque ele já percebeu que não há ninguém para ouvir, responder à sua necessidade. Então ele vai interiorizar mensagens, ele deixou de expressar aquilo que se sente, porque ele já está a interiorizar que não é seguro, que não vai ser atendido, que aquilo que ele sente não é importante para os adultos, estão a ver? E isto, reparem, quem já tiver filhos sem culpas, todos nós, e eu como mãe também já fiz isso, se calhar não tão isso, mas outro tipo de coisas que acabam por ser iguais.
porque como de certeza que eu também recebi isso, não é? Porque lá está, isto é uma ferida da humanidade, estamos todos a dar o nosso melhor e quanto mais conscientes estivermos disto, melhor, porque vamos fazer melhor. Sem entrar numa exigência muito grande, honrando muito tudo aquilo que os nossos ancestrais foram fazendo e honrando muito tudo aquilo que nós também somos capazes de fazer, sem entrar em exigência, mas colocar essa intenção leve e suave de ok, eu quero manter-me consciente, atenta, atento, para poder ser mais a mãe e o pai quer ser, e também já prevenir que o meu bebê, o meu futuro bebê, já não aconteça tanto como aconteceu comigo, ou como quase com todos, que fui bloqueando as minhas emoções, não as expressei saudavelmente, não fui atendida, não fui compreendida ou compreendido, e claro, hoje tenho estes meus problemas físicos, que pode ser a infertilidade ou outro tipo de problemas ainda mais associados, para além da dificuldade em engravidar, mais problemas. Então, é esta a importância das emoções na nossa vida, minha gente, é mesmo muito importante nós aprendermos a expressar emoções. Claro que, por exemplo, este tema é um tema que eu exploro no livro, no fundo todo o livro ele trabalha tudo o que é importante, aquilo que é o base, que temos todos que saber, que toda a gente antes de começar a tentar se quer engravidar, deveria saber, para lá está, não é só o engravidar, é o engravidar, é ter uma gravidez saudável e é também sermos aqueles pais que gostaríamos mais de ser, estar mais próximos desses pais, sermos uns pais pessoas mais evoluídas, não é? Eu acredito mesmo muito nisso. Já a Ana Torres, a pediatra, estava sempre a dizer: Sónia, isto não pode ser só para as pessoas que estão a tentar engravidar e que não têm estado a conseguir, isto tem que ser para todos, tu tens que abrir isto para todos. E no fundo isto está aberto para todos. Claro que às vezes o facto de dizer dificuldade em engravidar, quando a pessoa ainda nem sequer começou a tentar, não é? Pode se sentir desconfortável porque senão pensa, eu vou ler esta informação, ou vou ouvir este podcast, ou vou entrar neste curso e parece que já estou a introduzir dentro de mim que vou ter problemas de engravidar. Só que não, a pessoa pode pensar, eu vou-me preparar para a gravidez e isto, no fundo, é uma recomendação da nossa Direção-Geral de Saúde, que haja uma verdadeira preparação pré-concepcional, não é? Não é só fazer aquelas análises, começar a tomar as vitaminas, aquele tempo antes, não. É fazer todo este trabalho de consciência, de tomada de consciência, que muitas vezes depois não se faz, a maioria não faz como eu não fiz. Então, este era o primeiro ponto, este primeiro ponto de refletir sobre a importância das tuas emoções no desenvolvimento dos problemas físicos de saúde que são diagnosticados e que podem desafiar a fertilidade. Agora vamos passar para o segundo ponto, que é, vamos falar um pouco, identificar as principais alterações físicas que podem adiar a gravidez. No fundo, para além, ou seja, a pessoa não está a engravidar e isso por si só já é uma doença, independentemente de qualquer outro fator, e quase sempre tem outros fatores por detrás. Por exemplo, quistes dos ovários, síndrome do ovário poliquístico, as trompas obstruídas, os miomas uterinos, a endometriose, as irregularidades menstruais ou a amenorreia, que é a ausência mesmo de menstruações. Já tive várias mulheres que me chegaram com cada um destes problemas de saúde. Dores pré ou menstruais, spotting, alterações hormonais, outras alterações hormonais diagnosticadas, problemas ou quistes nas mamas ou na mama, no caso da mulher, não é, para já estou a falar no caso da mulher, alterações da tiroide, que também é muito comum, ou outros, qualquer um, imagina que a mulher tem uma doença autoimune, qualquer outra coisa também está aqui, também entra aqui neste diagnóstico de desafios na fertilidade. Vai ser importante ter isto tudo em conta, não é? E no caso do homem, assim de forma mais visível, as alterações no espermograma, mas não só. Qualquer desafio de saúde que este homem tenha ou já tenha tido, são tudo indicadores para trabalhar. Imaginem que o espermograma está normal,
fica tudo mais tranquilo, mas não é só isto, não é? Isto não é só um espermograma estar bem e pronto, e já o homem já não tem nada a ver com a história. Não, os dois, independentemente de ter algo diagnosticado ou não, os dois, se é o caso, estão em casal, os dois são importantes neste processo e não só a mulher, como normalmente é maior o foco sobre a mulher e é a mulher que procura mais. Mas também estamos a falar de alterações físicas que no fundo podem ser estas, que é situações mais subtis, como alterações do sono, cansaço diário, stress, num ou noutro, não é? E não são poucos os casais que eu acompanho individualmente, que muitas vezes dizem que se sentem sempre muito cansados, estão sempre em stress, não dormem bem, não é? E tem-se isto quase como normal, então, ou então alimentam-se super mal, não fazem qualquer exercício, portanto, tudo isto está aqui a entrar para facilitar ou desafiar mais a gravidez. Sabendo que, e é isso que nós vamos trabalhar mais também no portal de Isis, na aula ao vivo sobre Descobre o caminho para a tua gravidez, nós vamos trabalhar mais estas questões de porque que uma mulher, um casal engravida mais depressa do que outro, quando muitas vezes até têm estas alterações físicas iguais, e o que é que faz a diferença, não é? Nós vamos lá trabalhar isso e eu acho isso super, super, super importante. Então, todos estes problemas de saúde que eu mencionei, estes problemas de saúde física, são o resultado de como tu tens estado a olhar para aquilo que te acontece, o que estás a fazer com o que te acontece e como isso te faz sentir e se expressas ou não isso que sentes, essas emoções. Portanto, vai depender muito disso. Porque uma doença vai melhorar, e eu tenho vários exemplos, por exemplo, de mulheres que me chegaram em amenorreia, sem menstruação há muito, muito tempo, e passaram a menstruar. Então, como é que isso se fez? Foi com medicação? Não, porque vocês sabem que eu não sou médica, eu não passo medicação, não é? São mulheres que muitas vezes sim, já vinham da medicina com medicação, sendo que às vezes é mesmo necessário, não é? Portanto, temos sempre que ter todas as pessoas, todos os intervenientes são super importantes e o importante é criar união entre nós todos e não separação. É muito importante criar essa união entre aquilo que o médico está a avaliar, aquilo que eu estou a refletir com o casal, aquilo que o casal quer fazer. Então, a decisão é sempre do casal e é muito importante ouvir estes intervenientes, não é? É muito importante todas as abordagens, não há separação, ninguém é mais importante que ninguém, estamos todos com o mesmo objetivo, que é ajudar o casal na sua gravidez, a chegar à sua gravidez e uma gravidez saudável. Então, como eu estava a dizer, o que é que eu faço? Imagina uma mulher que chega com amenorreia, sem menstruação há muito tempo, já fez medicações, não resultou porque vinha uma perda de sangue resultante dessa medicação, mas não é uma verdadeira menstruação. Menstruação é algo que acontece naturalmente no corpo. Então, lá está, ainda ontem falava isso no curso de facilitadores de fertilidade, neste dia em que gravo este podcast. Tive ontem o módulo 6 do curso de facilitadores de fertilidade, que é o meu curso mais avançado nesta área da fertilidade, que serve o propósito de quem quiser engravidar entrar neste curso, mas também quem quer ser facilitador e ajudar outros casais também a engravidar. Portanto, tem esta dupla função, é o único curso que tem esta dupla função. E então nós estávamos precisamente a falar disso, a falar que muitas vezes, não é? A mulher está tanto tempo sem menstruar, e agora perdi-me um bocadinho, mas está tanto tempo sem menstruar e nós queremos trabalhar a mulher no sentido de ela menstruar. E como é que se faz isso?
Faz-se isso através de compreender bem a sua história. Já percebi, já me lembro que nós colocamos um ponto A, que é qual é a história daquela mulher, daquele casal, como é que eles estão, e qual é o ponto B, ou seja, onde é que eles querem chegar com aquele acompanhamento personalizado. Claro, querem chegar à gravidez e à gravidez saudável, não é? Mas muitas vezes o objetivo é eu quero engravidar, não é? Eu não tenho menstruação, eu quero engravidar. É esse o objetivo final. A questão é que nós temos que dividir esse objetivo em objetivos mais pequenos. Então, em princípio, não é? Antes de engravidar, a pessoa vai querer menstruar e ter menstruações regulares. Então, nós estamos a trabalhar muitas vezes para o engravidar e pode acontecer tudo ao mesmo tempo, a pessoa ter a primeira menstruação e depois engravidar logo, mas também temos que pensar que, lá está, depende do caminho, depende da história daquela mulher, daquele casal, às vezes o chegar mais cedo ou mais depressa, mais cedo ou mais demorado ao objetivo. E então, o primeiro objetivo, um dos objetivos antes de engravidar, vamos pensar assim, é menstruar, não é? Então, a maior parte das vezes, das pessoas que eu tenho acompanhado, da minha experiência com aquelas pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa, mas com as pessoas que eu já acompanhei, normalmente não demoramos mais do que 3 meses. Em 3 meses, aquelas mulheres começaram a menstruar. E depois foram-se regulando nas menstruações e fomos trabalhando exatamente este libertar de emoções, através de quê? De conectar com histórias, com as suas histórias, com sessões também terapêuticas, foram várias as ferramentas, consoante a pessoa, em que foram utilizadas, mas há uma linha que une todas as ferramentas, que é a tomada de consciência. Ainda ontem também falávamos isso no curso de Facilitadores de Fertilidade, que é, nós podemos fazer uma massagem, podemos fazer uma acupuntura, tomar um medicamento, mas a verdade é que isso não significa que não seja importante, porque é, e paralelamente é muito importante esta tomada de consciência para haver uma verdadeira mudança, porque senão separamos o medicamento, separamos a acupuntura, separamos eventualmente, imagina, uma alimentação saudável, paramos as massagens, o corpo, se nós não tivermos feito nenhuma mudança mesmo interior de tomada de consciência, pode voltar tudo novamente, não é? Portanto, as coisas têm que acontecer paralelamente, não é? Tem que acontecer paralelamente. E pronto, isto vai explicar aqui um bocadinho destes exemplos, que eu tenho sempre mulheres e homens com todos estes tipos de alterações. Temos sempre mulheres e homens com todos estes tipos de alterações e vamos trabalhando uma a uma. E o terceiro tópico que vos queria falar era descobrir as mensagens por detrás dessas alterações. Eu vou-vos dar alguns exemplos, que tenho até dois quadros, acho que é três quadros no livro Sonho Ser Mãe, que eu até me vou guiar um bocadinho por lá, e vou-vos falar, por exemplo, da questão da menstruação, dos ovários, e vou-vos falar do útero, vou falar destes três, e dar estes exemplos destes três órgãos, são onde há mais alterações, onde é comum haver mais alterações, e vou-vos falar também paralelamente da parte testicular, não é? Que é para a questão também masculina. Então, a menstruação. Qual é a mensagem por detrás da menstruação? Existe um significado energético por detrás da menstruação, e que eu vou-vos dizer que é, energeticamente, o sangue tem a função natural de nutrir, não é? É a função do sangue, é nutrir. E é necessária a nutrição certa para cada sonho, para cada projeto, e o fluxo de sangue vai mostrar como está a acontecer essa nutrição. Portanto, se a mulher não tem qualquer sangue, não é? Tem a menorreia, dá a impressão, não é? De repente parece que realmente não tem havido uma nutrição para os seus sonhos, para todos os seus sonhos na vida, em toda a sua vida, não está a haver uma nutrição daquilo que a mulher quer, é como se a mulher tivesse desistido um bocadinho dos seus sonhos, ou nem sabe já quais são os seus sonhos, e então pode ficar sem menstruação, não é? Ou então muito irregular, ou pouco sangue, muito escurecido, não é? Portanto, tem aqui várias coisas. Então, fisicamente, lá está, estão a ver que estamos a ver o que é que acontece com a mulher,
os acontecimentos, a forma de estar na vida, de sentir, de pensar, e como é que isso impacta o corpo físico, não é? O que é que impacta? E quando há realmente alterações aqui energéticas, emocionais, nesta área, pode haver então amenorreia, ausência de menstruações, ou então menstruação intensa, ou irregularidades, ou a tensão pré-menstrual, não é? Dores pré-menstruais, muita irritabilidade. Quanto mais existir isso, mais significa que a mulher não está a conseguir nutrir todas as suas ideias, por exemplo, ou expressar aquilo que ela sente, não é? O dizer às pessoas, colocar os seus limites, não é? Quanto menos isto acontecer, mais disfunção vai haver menstrual. Então, não se resolve. Nós podemos tomar uma medicação para uma menstruação abundante, que até pode trazer uma anemia, e reparem, pode ser mesmo necessário, não é? O médico dirá se for necessário, porque aí a pessoa está em risco de ter outros problemas, mas se paralelamente não estiver a trabalhar no sentido de perceber como é que pode começar a nutrir os seus sonhos, as suas ideias, colocar a sua voz no mundo, nós não vamos resolver nenhum problema e a pessoa vai precisar sempre da medicação, mas no fundo vai aparecer outro problema noutra coisa qualquer. Ovários, não é? Estamos mesmo aqui a dar exemplos bem práticos. Os ovários simbolizam o local de todos os teus sonhos. Vamos pensar aqui nos ovários e vamos pensar nos testículos, porque é exatamente a mesma função, não é? Normalmente até se diz, não é? É o homem de testículos, não é? E nós temos uma percepção sobre o que é um homem de testículos. Já não vou dizer o termo que é habitual na gíria portuguesa neste podcast, mas vocês já estão a sentir, não é? Então, é o homem de testículos. Quem é esse homem de testículos? Ou quando se diz é uma mulher de testículos, não é bem assim, mas ok. O que é que é? Quem é esse homem? Quem é essa mulher? São aquelas pessoas que têm as suas ideias e não abdicam delas também, não é? Elas vão nutrir essas ideias, não é? Depois a menstruação, no caso da mulher, ela é a que nutre, não é? Então, a função dos ovários é realmente a pessoa que é onde estão todos os sonhos, simboliza todos os sonhos, cada folículo é como se fosse um projeto, uma ideia, uma forma de estar, e de cada uma das nossas necessidades mais importantes, mais elementares, mais essenciais, está lá representada em cada folículo, e no caso do homem, na parte do testículo. Então, os ovários contêm tudo o que vieste cá a cumprir na vida, todo o teu potencial puro, isto quer nos ovários, quer nos testículos. Portanto, já estás a imaginar, não é? Isto já dá muitas reflexões. Posso-vos dizer que é isto que depois nós aprofundamos durante o acompanhamento personalizado, que também está mais aprofundado no livro Sonho Ser Mãe e, claro, nos cursos, no programa Uma Viagem com Destino à Gravidez, no curso de meditação Conectar para Engravidar, nas masterclasses, e mais ainda, ou de uma forma diferente, de uma forma avançada no curso de Facilitadores de Fertilidade. No fundo, aí nós vamos a fundo, não é? E quanto mais personalizado, como é o caso do acompanhamento personalizado, nós vamos a fundo naquela pessoa, não é? Nos cursos, nos livros, eu vou a fundo de uma forma geral e cada pessoa vai tirar aquilo que faz sentido para ela, e depois individualmente vamos a fundo com aquela pessoa. E portanto, na nossa aula ao vivo também vamos aprofundar um pouco mais, e como vamos estar ao vivo, vocês vão poder colocar as vossas questões e que eu vou respondendo à medida que conseguir ao longo da aula ao vivo, e também lá está, vamos ter uma convidada especial que viveu todo este processo, e à medida que ela vai contando um pouco da sua história, eu também vou conseguindo ajudar-vos a refletir sobre as vossas situações em particular. Portanto, nós no portal de Isis, na aula ao vivo Descobre o caminho para a tua gravidez, nós vamos ir um pouco mais fundo, porque torna-se um pouco mais personalizado, pela possibilidade de vocês colocarem também as vossas dúvidas e de explorarmos este tema da fertilidade com uma outra abordagem, não é? Cada abordagem ela vai completar. E então,
O que é que acontece quando nós não estamos realmente a ver os nossos sonhos, a pô-los em prática? Pode dar fisicamente manifestações físicas, pode dar anomalias na ovulação, alterações, pode não haver ovulação, pode haver quistos dos ovários, pode haver cancro dos ovários, no caso do homem pode haver anomalias nos espermatozoides, estão a ver? Portanto, no próprio homem, quando estou em acompanhamento, também vamos trabalhar isso, não é? O que é que está a acontecer na vida do homem, que no fundo não está, ele não está a pôr em prática todos os seus sonhos. E acreditem, a maior parte nem sequer sabe que sonhos tem, a maior parte já não sabe. Eu posso-vos falar por mim. Quando eu iniciei este grande processo realmente de transformação e de evolução, eu não fazia a menor ideia já quais eram os meus sonhos, não é? Eu já me tinha esquecido quais eram os meus sonhos, quais eram as coisas que eu gostava, o que é que fazia mesmo muito sentido para mim, e uma das coisas de recuperar esses sonhos, quando eu própria recebi acompanhamento para fazer este meu caminho, uma das coisas foi, eu lembrei-me que eu adorava ler, eu lembrei-me que eu adorava escrever, eu lembrei-me que eu adorava ajudar os outros, assim, desta forma, não é? De criar reflexão, fazer refletir, despertar, ouvir o outro, ligar-me às pessoas, não é? Eu redescobri isso, não é? Eu relembrei-me e a partir do momento em que eu comecei a pôr em prática esses meus sonhos, eu comecei a mudar, eu comecei a ficar com muito mais energia, o meu sono melhorou, o meu ciclo menstrual também melhorou, portanto tudo tem logo uma resposta física. Se bem que lembramos que às vezes há situações, imaginem, uma endometriose grave, significa que já aconteceu tanta coisa, já foi tanta coisa acumulada que está, não é, já está uma situação grave, já pode requerer cirurgia em algumas situações, portanto, mas não adianta só fazer cirurgia, é preciso fazer a cirurgia e fazer este trabalho de mudança, senão se resolve-se a endometriose, mas pode voltar ou pode surgir outra coisa. As pessoas têm que assumir que isto é mesmo assim, não há milagres, a medicina não faz milagres, a medicina vai tratar aquilo que foi acumulado, mas o dever da pessoa, não é, ou a consciência da pessoa, deve levá-la a ir cuidar daquilo que levou àquela situação física, não é? Porque é o corpo a sinalizar, tipo, não dá mais, ele não consegue proteger-nos mais, manter a nossa saúde, e não é porque não quer, nem é para nós termos nenhuma lição, para aprendermos lições, não, é porque já não deu mesmo mais. Acabou por esgotar todas as possibilidades do corpo nos proteger, não é? Então, isso fica como um sinal, fica ali a sinalizar de que nós temos mesmo que fazer algo dentro de nós, de dentro para fora, não é? E é este o caminho, é este o caminho. Então, agora vou-vos falar no significado do útero, porque acho que são assim aqueles três mais importantes, a menstruação, os ovários e o útero. No livro também tem sobre as trompas, sobre a vagina e sobre a mama, pronto. Tem lá mais alguns significados. E claro, já sabem que vamos sempre a fundo nos programas, nos cursos e no acompanhamento também, e vamos perceber todo o caminho que podem seguir no portal de Isis. O útero simboliza a concretização, o manifestar dos sonhos e dos projetos, a capacidade de os nutrir, de os manter, não é? Do que, por exemplo, imaginem, quando eu comecei com este caminho de trabalhar na área da fertilidade, eu fiz um caminho bem longo, não é? Eu fui fazendo alguma coisa, fazendo algumas publicações, fazendo algumas reflexões, vídeos e isso, mas o que pode acontecer, imaginem, isso fazia parte de um dos meus sonhos, de ajudar nesta área, e se as coisas não estivessem a correr tão bem, se eu desistisse, não é? Pode trazer disfunção no meu útero, aliás, eu já tenho miomas uterinos, o que significa que durante muito tempo eu não ouvi os meus sonhos, muito menos nutri-los, não é? Não os nutria, não lhes dava asas, não os fazia acontecer, vir cá para fora, o que acabou por trazer esses miomas, que foi a resposta física do meu corpo,
E agora que eu estou a pôr em prática, não é? O que eu sei que naturalmente vai acontecendo é trazer mais saúde uterina à medida que eu vou fazendo essas transformações, não é? À medida que vou fazendo. Mas há transformações que realmente são mais desafiantes de fazer e há outras que são menos. Quanto mais sólido está no nosso corpo, como é o caso já de um mioma, o caso de uma endometriose, não é? Quando é alguma coisa muito visível, em princípio, precisamos de mais tempo, não é? Porque acumulamos tanta coisa, não é? Eu sou o exemplo disso, acumulamos tanta coisa, acumulamos todas essas tais feridas da humanidade que se manifestaram também em nós, que precisamos de um processo com muita paciência, com muita calma, e é um processo para a vida, é um processo para a vida, mas não há que desanimar por isso, há que dizer sim a isso, é uma dádiva da vida, é uma dádiva da vida, tal como os desafios da fertilidade. Então, o outro é esse lugar de fazer crescer esses sonhos, de fazê-los acontecer, deitá-los cá para fora, que eles aconteçam. Simboliza também a criatividade, não é? Nossa criatividade a manifestar-se. Significa acolher, nutrir, proteger todas as nossas ideias, todos os nossos desejos, todas as nossas realizações. Conclusão, quando isto não está a acontecer, o que é que surge? Fibromiomas, não é? Como é exatamente o meu exemplo e de várias e várias mulheres, aliás, cerca de 70% das mulheres vão ter miomas, reparem, não é? Está escrito, está mesmo, já é uma realidade, 70% das mulheres têm ou vão ter miomas, a endometriose. Portanto, estão aqui as duas no mesmo grupo, não é? Que é este de nutrir os sonhos, de os fazer acontecer, de eles virem cá para fora. E às vezes não é, o sonho não é uma coisa grande, é uma ideia, não é? Se eu tenho aquela ideia, imaginem, sei lá, por exemplo, eu não gosto, imaginem, sei lá, de sair à noite, sei lá, eu não quero mesmo, mas ando sempre a ir porque não sei quem gosta e estão-me sempre a dizer e eu não consigo dizer que não. Quando eu consigo expressar e sentir-me bem com não, eu não quero sair à noite ou não quero sair para lá das X horas, e é isso que eu quero fazer. Por um lado, uma certa flexibilidade, porque é importante flexibilidade interior, mas também nós permitirmos nutrir as nossas ideias, não é? Então, isso é super importante aqui na nossa saúde física. E, portanto, era muito isto que eu vos queria dizer. Podes mesmo encontrar então um resumo maravilhoso destas mensagens no capítulo da dica 5 do livro e que se chama Descobre os significados dos sinais do teu corpo, do livro Sonho Ser Mãe, e já sabes que podes sempre ir mais a fundo nos cursos, na viagem, no acompanhamento, que nós vamos muito a fundo com a tua situação. Porque eu sei que às vezes ouvir isto tudo, fica tudo no ar, depois nós queremos pôr tudo em prática ao mesmo tempo, depois não fazemos nada e ficamos desiludidas e desesperadas e frustradas, e por isso é que eu acredito muito na orientação, no sermos guiados como eu fui, como eu continuo a ser e como eu recomendo mesmo, super, super, super. Portanto, neste portal de Isis, não é? E eu estou a contar os dias para nos encontrarmos no direto do portal de Isis, no dia 10 de agosto às 18. Se já te inscreveste, bem-vinda, bem-vindo. Se ainda não te inscreveste, ainda tens tempo até ao dia 9, exato, até ao dia 9 de agosto, ainda tens tempo para te inscrever, mas não esperes, porque senão depois pode passar e depois chega o dia, ficas desiludida, não teres conseguido entrar, não é? Ainda por cima é um evento gratuito, está aqui acessível a todas as pessoas para refletirmos mesmo sobre isso, descobrir, organizar mais o caminho, para teres mais consciência do caminho que é necessário para chegar à tua gravidez saudável. E já agora, quero lembrar-te mesmo do que é que vamos explorar lá, porque já falei nisso no outro podcast, mas é sempre importante relembrar, porque há mulheres casais que engravidam rápido e outros precisam de mais tempo, compreender porque umas engravidam naturalmente e outras precisam de tratamentos médicos, é explorar o conceito de tempo divino e vou ajudar-te a conectares com o teu tempo de engravidar, de forma a viveres o processo, o teu processo da forma mais natural possível, com menos ansiedade, e repara, sem comparação a outras mulheres, a outros casais, trazendo esse tal sentimento de inferioridade, não é?
vais conhecer os passos fundamentais para finalmente manifestar o teu sonho de ser mãe, pai, alinhado com o divino, com a essência divina e fértil que há em ti. Vais descobrir como fazer um caminho para dentro, não é? Já percebeste ao longo destes podcasts, se tens acompanhado e se me acompanhas nas redes sociais, sobretudo no Instagram, que este caminho é um caminho para dentro e que, claro, está sempre em complementaridade com a área da medicina, todas as outras terapias, que é muito, muito importante. Esses passos que eu te vou dar a conhecer vão preparar-te mais e mais para seres a mãe, o pai que queres ser e, claro, sempre no sentido de prevenir complicações da futura gravidez, como o aborto, não é? As perdas, conectar-te mais ao teu bebê, aumentar a intimidade em casal. Esse caminho que eu te vou apresentar, ele tem este objetivo. E claro, relembrar que vamos ter a Rita, a minha convidada especial, que vai resumir um pouco do seu caminho até à gravidez, mas não só, até ter o seu bebê no colo, porque ela já tem o seu bebê no colo e foi um caminho desafiante, mas de muita conexão para ela conseguir agora ter o seu bebê e sentir-se tranquila. Então, registra já a data do portal, 10 de agosto, inscreve-te hoje mesmo se ainda não estás, vai lá ao perfil do Instagram, ao link que está na bio e reserva já o teu lugar. Olhem, não sei o que é que sentiram com este podcast, mas eu sei que este podcast também é muito importante, mesmo para as pessoas que eu já acompanho e que no fundo sabem que nós vamos a fundo com as mensagens do corpo, vamos trabalhar tudo aquilo que as mensagens querem dizer. É sempre bom ouvir com outra perspectiva, uma perspectiva até às vezes mais geral, e saber que existem outras mulheres, outros casais a ouvir também. Isso vai potenciar qualquer resultado, qualquer sentimento de que a pessoa quer ter, quer sentir-se também tranquila. E assim termino este podcast 4, que espero que tenham amado. Eu gostei muito de o preparar e de o partilhar convosco, e agora vou ficar à vossa espera lá no portal de Isis, que a energia está aberta, e espero que já te sintas nesta energia de conectar aqui com a fertilidade e com esta deusa da fertilidade que é representada aqui pela Isis. Um grande beijinho, vemo-nos por aí, seguimos juntas. Até breve.